Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a Folha de São Paulo, que começou a se preocupar seriamente com a questão do Senado em 2026. Né? A gente sabe que o plano de Bolsonaro em 2026 é conquistar uma maioria folgada no Senado, né? A ponto de poder fazer impeachment de ministro do STF, de determinar um monte de coisa. A direita brasileira, tendo a presidência da República e uma maioria folgada no Senado, pode resolver o problema rapidamente. Indica 3 ministros para o STF, então hoje a gente já tem 2 ministros da direita, mais 3 fica 5, a esquerda ainda fica com maioria, fica 6-5. Basta fazer um impeachmentzinho de ministro do STF para mudar isso daí 6-5 para o nosso lado. Antes de 2030, a gente já consegue ter, na próxima presidência da República, a gente já consegue inverter o STF, e aí a coisa muda de figura. Aí todo esse exagero que foi usado agora pelo STF, eu espero que não seja usado pela direita, que seja muito mais moderado e coisa e tal, mas vai poder ser usado contra a esquerda. Toda a jurisprudência que foi criada de perseguição e coisa e tal vai poder ser usado pela direita. Eu espero que a direita seja mais consciente e não use esse negócio de forma absurda. Mas a gente pode fazer coisas muito bacanas, né? E é engraçado que eu tenho falado isso aqui no canal há algum tempo e parece que alguém na Folha de São Paulo ouviu isso daqui e está respondendo a minha coisa aqui. Está dizendo aqui, ó, bolsonarismo pode até dominar o Senado, mas só uma vitória sem precedentes daria trunfo sobre o STF. Vamos analisar os números aqui desse pessoal, porque eles estão errando num ponto fundamental aqui. Essa notícia foi sugerida por Daniel Picotinho, mastigador de azulejo, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, a Folha de São Paulo tá me respondendo. Não sei se assistiram o vídeo do Ancapso ou estão preocupados com outras coisas, mas estão respondendo. Não, porque olha só, o bolsonarismo pode dominar o Senado, pode ter maioria no Senado, né? Mas só uma vitória sem precedentes daria trunfo sobre o STF. O que eles estão, que é a conta que eles fazem aqui, ó? O bolsonarismo teve muito sucesso no ano de 2022. Foram renovados aqui. Os bolsonaristas conquistaram 56% das cadeiras em disputa, levando para Casa Alta um monte de números, entre os quais a Damares Alves, Marcos Pontes, Rogério Marinho e coisa e tal, um monte de gente, né? Os senadores mais próximos ou mais simpáticos a Lula ficaram com 33% das vagas e os independentes com 11% das vagas. Então a conta que eles estão fazendo é que nas próximas eleições eles devem ter, se repetir esses números, né, o que vai acontecer? Realmente os bolsonaristas terão a maioria da casa, vão ter mais de 50% dos votos. Mas aí que eles fazem a conta aqui, ó. Não, porque aí vai ter 41%, 41 cadeiras de bolsonaristas aqui. Na verdade deve ter um pouco mais, 54 cadeiras e coisa e tal, 41 mínima, 54 é o número mínimo para impeachment do STF. Ou seja, os bolsonaristas teriam a maioria dos senadores, mas não teriam o número suficiente para fazer o impeachment de ministro do STF. Por quê? Porque teriam que cooptar todos os independentes. Se colocar todos os bolsonaristas mais todos os independentes, você consegue o número para fazer impeachment de ministro do STF. Mas é pouco provável isso, eu concordo. Os caras são independentes exatamente porque são independentes. Ou seja, você pode conseguir alguns votos entre os independentes? Você pode conseguir. Mas você pode conseguir todos os votos dos independentes? É altamente improvável, né? E é pouco provável que consiga alguns votos entre a esquerda, entre o pessoal da esquerda, né, que vai ganhar também. Algumas cadeiras do Senado vão continuar com a esquerda, inevitavelmente. Então a conta que eles fizeram é isso. Os bolsonaristas têm 41 cadeiras aqui, como não conseguem ter todos os votos dos independentes, não vão conseguir fazer o impeachment de ministro do STF. Onde é que eles estão errando nessa história? Você não precisa ter o impeachment completo. Tal como acontece com a presidência da República, quando você tem o início da ação de impeachment contra qualquer ministro do STF, ele já é afastado. Então, qual é o quórum para você fazer o início da ação de impeachment contra um ministro do STF? É maioria simples. Desculpa, maioria absoluta, ou seja, é 41 votos mesmo, você tem que ter 41 cadeiras, ou seja, certamente os bolsonaristas conseguiriam ter 41 cadeiras para iniciar um processo de impeachment contra ministro do STF. Esse ministro ele já é afastado
até a votação final por um período máximo de 6 meses, que seria a duração desse processo, né? E aí, meu amigo, aí a coisa abre-se um mundo de possibilidades com isso daí, não é mesmo? Porque, de novo, né, você consegue pelo menos 6 meses sem aqueles ministros do STF afastados das cadeiras. Você consegue, se você fizer, de novo, vamos supor que o governo Bolsonaro indicou, o próximo governo, que seria um governo apoiado pelo Bolsonaro, um governo de direita, indicou 3 ministros do STF, saiu Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, e eu não lembro mais quem que sai aí, mas sai 3 que são de esquerda hoje, né? Então a gente já tem 5 a 6. A esquerda ainda tem 6 cadeiras, a gente tem só 5. Se a gente fizer isso daqui com 2 ministros do STF, a gente não troca eles, não tira eles, não faz o impeachment, mas afasta eles. Então vai ficar 5 a 4. Já temos a maioria no STF, já do mesmo jeito, com a mesma medida, da mesma forma com isso daqui, né? Sem contar que uma vez que você afasta o ministro, fica muito estranho voltar com ele para o STF. Então existe uma chance grande disso avançar. Ainda tem um outro erro enorme nessa conta dele aqui. Então, o primeiro erro, eles estão desconsiderando que pela própria regra do Senado, pela própria regra que tem na lei do impeachment de ministro do STF, basta maioria simples, desculpa, não é maioria simples, é maioria absoluta, né? Maioria simples é a maioria dos presentes na Assembleia. Então, se tiver, sei lá, 30 senadores, bastaria ter 16 para a maioria simples, mas não, é a maioria absoluta, tem que ser o número, os 81 senadores tem que ter 41 votos para ter a maioria absoluta, para iniciar esse processo contra ministro do STF. Mas isso, se seguir esse plano que eles estão falando aqui, o bolsonarismo vai ter isso, né, ano que vem. Mas não é só esse o problema que eles têm. Esse problema é um problema, mas não é só esse. Porque também o PT, a estratégia que o PT tem para evitar a vitória do bolsonarismo em 2026 é justamente se alinhar com a centro-direita. Ou seja, se eles fizerem essa estratégia mesmo, e o que você pode prever aqui é que haverão menos senadores alinhados automaticamente à esquerda e mais senadores no centro, se essa for a estratégia do Lula para evitar que a direita tenha uma vitória muito grande aqui. Ter mais gente no centro é ruim para o bolsonarismo? Né? Porque, em tese, o ideal seria ter todo mundo bolsonarista. Mas, por outro lado, você começa a ter uma massa maior que você pode se alinhar, que pode vir para o lado de cá, dependendo da situação, né? Por exemplo, você já tem alguns casos como o Flávio Dino, que já é amplamente odiado pelos senadores. Então, para conseguir cooptar esse pessoal para fazer o impeachment do Flávio Dino, não é tão difícil, mesmo sendo gente do centrão, né? Então, a conta que eles estão fazendo aqui, que o bolsonarismo precisaria pegar todo o meio para conseguir fazer o impeachment de ministro do STF, e é pouco provável que isso aconteça, a própria estratégia do Lula para as eleições de 2026 pode alterar essa conta e pode favorecer o Bolsonaro nessa situação, né? Além disso, lembra que o Lula está se afastando do PSD e do MDB, dos grandes partidos da centro-esquerda. Por quê? Esses partidos estão se afastando do Lula. O Lula fazendo cada vez mais merda na economia garante uma derrota para esse pessoal sem precedentes em 2026. Lembra, em 2022 o Bolsonaro conseguiu a maioria no Senado, a maioria das novas cadeiras do Senado, a maioria na Câmara, numa situação em que ele estava apanhando pra caramba na mídia, que ele estava sendo acusado de um monte de problemas do governo e coisa e tal. Agora, ele é oposição, ele não tem ninguém criticando ele. O governo Lula, por sua vez, vai ter problemas, então a chance do bolsonarismo ir ainda melhor em 2026 do que foi em 2022 existe e é palpável, e quanto maior quanto pior for o desempenho do governo Lula. A situação econômica brasileira está ficando catastrófica, as perspectivas entre agora e o ano que vem são só de piora econômica, então existe uma chance significativa do PL do Bolsonaro, dos bolsonaristas, crescerem muito no Senado em 2026, irem muito melhor do que meramente repetir o resultado que teve em 2022. É isso que esse pessoal não está vendo, são os dois erros que ele está cometendo. Primeiro erro, lembrar que se tiver maioria, já dá para fazer pelo menos a parte da suspensão de ministro do STF. E segundo erro, subestimar, dizer que o Bolsonaro vai ir bem em 2026, tão bem quanto foi em 2022. Não, ele vai ser muito melhor, porque o Lula vai estar muito mais desgastado com isso, né? Olha só, o Lula já está sacrificando o Haddad para tentar garantir uma cadeira do Senado em São Paulo. E olha, eu vou te dizer, hein, dependendo dos nomes que o PL colocar em São Paulo, nem o Haddad ganha cadeira de senador em São Paulo, hein? Vou falar para vocês, não sei, o Haddad é um nome bom, é verdade, tem que reconhecer isso.
Por mais que ele esteja fazendo merda pra caramba, ele é um nome ainda muito conhecido em São Paulo. Foi prefeito e coisa e tal. Mas se está chegando nesse nível de tirar o Haddad, que, de novo, ainda é o que resta. O Haddad a gente critica ele pra caramba, mas é o que resta de coisa positiva na economia do governo Lula. Tirando o Haddad, é tudo pior ainda que tem lá, né? Então, a situação do governo Lula vai ficar pior ainda. E lembra, economia é o que importa. O que faz as pessoas saírem de casa para votar a favor ou contra alguém é a economia. O Lula está se colocando numa armadilha enorme. O Senado vai estar muito pior do que a Folha de São Paulo está achando aqui para o Lula e arrisca o Bolsonaro conseguir tirar ministro do STF com muita facilidade. Ou seja, o caminho para resolver todos os problemas para a direita está posto. É fazer o próximo presidente, mesmo que não seja o Bolsonaro, eu acho que é um absurdo o Bolsonaro não concorrer, mas mesmo que não seja ele, a Michele Bolsonaro, ou o Tarcísio, ou quem quer que o Bolsonaro indique no lugar dele, é fazer o presidente e fazer um bom Senado. Tá feito, é só isso que precisa. E tem toda a chance de conseguir isso em 2026. Por isso que eu digo para vocês, por isso que o meu risco, né? O pessoal da esquerda tá vendo isso também. O que eu tô falando aqui não é segredo para só vocês ficarem sabendo, não. Tá todo mundo vendo isso. Ou seja, o risco que corre nisso daqui é o pessoal venezualizar. Resolver partir para a solução Venezuela. Como é que seria isso? Manda prender todo mundo da oposição, todo mundo da direita que tem a chance de ganhar a eleição, aí vão ganhar a eleição. Tá todo mundo preso, quem é da oposição tá preso, então só concorre gente do governo. É o que o Maduro tá fazendo na Venezuela, eleição esse ano, esse dia mesmo, esse domingo mesmo vai ter eleição lá com um monte de opositor preso. Eu não descarto essa possibilidade, justamente pelo desespero do STF e do Lula com essa situação, né? Mas mesmo que façam isso, só vão estar adiando o inevitável. A direita está crescendo no Brasil, a esquerda está se afundando a cada dia que passa. Inevitavelmente, em algum momento, a gente vai sobressair na política também. Não tem como evitar. Esse é o grande problema desse pessoal. Apelar para o STF, apelar para a justiça, é a última apelação que eles conseguem fazer antes da morte completa. E não estão conseguindo reverter com isso, ou seja, vai acontecer a morte completa. Olha o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. O Trump sendo criticado pra caramba. E, ao mesmo tempo, o Partido Democrata com traço intenções de voto. Ninguém quer votar nos democratas, mesmo com todas as críticas do Trump lá nos Estados Unidos. Ou seja, a esquerda está morrendo. Esse é inevitável. Eles podem adiar mais um tempo, podem comprar o STF mais um tempo, podem fazer ditadura aqui por mais um tempo. Inevitavelmente, a direita vai voltar ao poder.